1 Coríntios capítulo 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázidos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Mas Deus julga os que estão de fora. Ele está querendo dizer que nós julgamos os que estão de dentro e Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, somente bens. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, mais uma vez a tua palavra é lida e será exposta para nós. Fala conosco, ajuda-nos a entender este capítulo tão lindo, tão importante da vida da igreja e tão necessário. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tragas a plena compreensão desse texto. Não haja qualquer outra interpretação, a menos que é do teu Espírito Santo para a vida da igreja. Amém. Deus e Santo, irmãos. Nós estamos nas sextas-feiras estudando a carta de Tiago. Estamos no finalzinho, estamos já prontos para fazer uma revisão que faremos em dezembro. Porém, essa revisão a gente vai fazer em dezembro. Deixa eu só explicar uma coisa. Mas eu preciso dar uma pausa no estudo hoje para trazer um assunto de extrema relevância, de extrema importância para a igreja, que nós vamos tratar no dia de hoje exclusivamente, até porque nós comunicaremos à igreja algumas decisões que o ministério desta casa tomou e para que haja bastante tranquilidade no entendimento do que está acontecendo. Eu preciso dar uma palavra bíblica primeiro sobre esse assunto. E o assunto, enquanto não chega o passador do slide, ajuda aí, Bruno. Passa aí, por gentileza. Diga comigo: membresia e disciplina. Membresia e disciplina. Esse é o quadro. Me ajuda aí. Membresia e disciplina. Estamos numa época muito interessante, muito engraçada.
Por que engraçada? Engraçada não porque é engraçada mesmo, mas engraçada no sentido pejorativo mesmo, cômico, em que as pessoas, elas estão, essas pessoas estão não querendo mais ter a necessidade, algumas pessoas, não as pessoas, algumas pessoas, ou por decepção com a igreja, ou por vontade própria, quando começaram agora a se organizar em casa. Eu não sei se o movimento de igreja em células estimulou isso, com certeza não estimulou querendo isso, voluntariamente. Conheço vários amigos. Eu sou de um grupo do WhatsApp, que foi incluído por um amigo meu, um grupo de igreja em células. Sei como funciona, já li bastante coisa até sobre igreja de célula e tudo mais. Eu sei que o grupo de igreja de células não tem por prioridade fazer grupos celulares e trazer o grupo para a igreja. Eu sei como funciona, a esmagadora maioria. Mas é possível que alguns ganhem uma certa independência. Então, a gente está vivendo uma era muito curiosa, de algumas pessoas querem estar independentes do corpo de Cristo, independentes da igreja, querem ser crentes em casa, né? Conforme diz lá o rádio lá, né? Cristo em casa, né? Então, acham que não precisam de ser membros de uma igreja para ser salvo, e realmente está com razão. Não precisa ser membro de uma igreja, de uma carteirinha para ser salvo, mas precisa do corpo de Cristo. Então, esse assunto não é um assunto para uma palestra. Aliás, vai ser meia palestra, porque a outra palestra vai ser sobre disciplina. Então, é só uma notinha, uma ponta do iceberg, para a gente ver alguns aspectos bíblicos da importância de a gente ser membro de uma igreja local, de ter um nome no hall de membros. A gente vê isso dentro do Novo Testamento, pelo menos o início, né? Então, são os chamados, até já estão sendo apelidados de os desigrejados, aqueles que não tem a menor necessidade de ter uma igreja local. E a gente conversa sobre esse assunto um novo dia, com mais propriedade, com mais tempo, que vai ter hoje em dia, hoje não vai dar exatamente. Então, membresia e disciplina. Não dá para a gente falar de disciplina do membro, disciplina do crente, sem falar de membro. Disciplina quem? Quem ficou membro, né? A gente vai falar um pouquinho exatamente do membro. As evidências são vastas. Aliás, as evidências não são vastas, porém são claras. Ok? Às vezes as pessoas dizem, você precisa de um respaldo bíblico. O que é respaldo bíblico? Não é encher 300 versículos. Não é isso. É você ter evidências claras nas Escrituras de que as coisas funcionavam, de que o fluxo de funcionamento era assim, ainda que haja bastante versículos falando sobre alguma coisa. E não adianta você encher de versículos uma doutrina e causar uma interpretação errada. Tem gente que acha que Jesus não é Deus e fala um monte de versículos. Tem gente que acha que gay pode se casar, ou 2 homens podem se casar, e coloca um monte de versículo bíblico. Então não é a vastidão de versículo bíblico que vai ratificar uma doutrina, mas a sua clareza doutrinária dentro da Bíblia Sagrada. Ele, né, também, não necessariamente nessa hora, os versículos bíblicos. Então, esse tema de ser membro de igreja, membresia e disciplina é profundamente espiritual. E quem negligencia isso está errado diante de Deus. Tá bom? Então, as evidências não são vastas, porém são claras na Bíblia Sagrada, a importância de ser membro de uma igreja. Vejamos alguns deles, já acabamos de ler esse texto. Foi o texto que nós acabamos de ler, então não preciso repetir. Vamos começar falando sobre membresia. Há 2 tipos de fermento. Vocês viram que aqui no meio ele fala assim: guardar versículo. Ele fala aqui do fermento. Achar para mim? 6 e 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aí depois ele fala que a gente deve revestir-se dos ázimos da sinceridade. Ázimos da sinceridade vai ser o meu blog no Tumblr.
um blog que eu escrevi um tempo atrás, parei de escrever, chamado Ázimos da Sinceridade, foi baseado nesse versículo. Então, e aqui nesse texto ele fala de dois tipos de fermento. Os dois tipos a gente consegue encontrar. O primeiro tipo de fermento é o fermento moral, que é o pecado. Fermento no sentido de pecado, tirar, limpar do meio de nós o fermento. E o fermento no outro, que até Jesus fez alusão, é o fermento doutrinário, o falso ensino. Jesus falou sobre isso. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é aquele? É a doutrina dos fariseus. A gente vai falar um pouquinho mais disso, se a gente tiver a oportunidade em Mateus, quando Jesus estivermos lá no capítulo 6 de Mateus. Então, dois tipos de fermento. E esses dois tipos, eles aparecem nesse texto. Por quê? É importante tirar o fermento. Porque, ouça isso, o fermento pequeno, por quantidade menor que seja, leveda toda a massa. O pecado no meio da igreja, ele leveda, ele corre o risco de levedar essa massa. A doutrina errada, herética, no meio da igreja, ela leveda toda a massa. É grave esse assunto. Então, só para que a gente exemplificar os dois tipos de fermento. Os presbíteros da igreja de Cristo devem zelar pela pureza e pela doutrina, pela pureza da doutrina e pela disciplina. Então são duas coisas que os presbíteros devem se preocupar. E aqui presbíteros de pastores e presbíteros lá. Por essa razão a igreja precisa ter diáconos sérios, de verdade, homens de verdade, que coloquem a casa em ordem, para que o que Pedro disse lá aconteça. Vocês cuidam das mesas, nós nos preocuparemos com a oração e com a palavra. Acontece que quando a gente não tem diácono sério, eu estou dizendo que é o caso aqui, que não é o caso aqui, tem até alguns diáconos aqui que não são sérios, mas a esmagadora maioria, graças a Deus, tem que trabalhar, tem feito a coisa séria. Quando uma igreja não tem uma diaconia séria, o pastor ele tem que fazer a ação da diaconia, o que não é demérito nenhum. Eu comecei meu ministério lavando o banheiro. Nós chegávamos na igreja, a Maíra lembra disso, na igreja do meu pai, a gente lavava o banheiro, a gente tirava o pó da cadeira, a gente fazia todas essas coisas. E depois eu fui crescendo exatamente assim, dentro do ministério. Então, eu sei cobrar, porque eu fiz, eu sei o que eu faço. Aqui eu já tive essa oportunidade. Então, irmãos, isso é muito sério. E os presbíteros eles deveriam estar exatamente com essa preocupação, com a doutrina, com a pureza da doutrina e com a disciplina da igreja. Então, alguns versículos que nos dão essa pista, né, de que Atos dos Apóstolos se preocupavam com números de membros. Veja que Atos 1,15 diz assim, e eles estavam reunidos ali, quase 120 pessoas. Por que ele disse o número se alguém contou isso? Então havia uma preocupação com os números. A gente às vezes fica assim pensando, os números não nos interessam. Claro que interessam, irmãos. Os números são coisas espirituais também. O que a gente não pode fazer em relação aos números é o que Davi fez, é ficar orgulhoso dos números. Davi foi orgulhoso, né? Mas os números são profundamente espirituais. Como é que eu sei o merecimento de alguma coisa? Fazendo estatísticas, vendo por números. Não é isso? Então eles não são nossos inimigos, são nossos amigos os números. E nos ajudam. Então, e a igreja primitiva ela tinha essa preocupação. No primeiro capítulo de Atos, que é o capítulo que conta a história da igreja, ele falou, então, 120 pessoas juntas, Atos 2,41, e naquela noite congregaram-se quase 3.000 almas. Tinha alguém contando, gente, tinha alguém preocupado com isso, e aqui congregaram-se, era que foi somado, depois de uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Veja bem a proporcionalidade, numa pregação 3.000 pessoas se convertem. Hoje a gente está fazendo 3.000 pregações para uma pessoa se converter. Parece que está diferente o negócio, né? Números, quase 3.000 pessoas. Atos 6,35, escolhei entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação, cheios de sabedoria, para que façam esse importante negócio que era a diaconia. Quando ele separou os diáconos,
O critério para separar os diáconos era exatamente aquilo. Então, escolher dentre vós. Esse vós aponta para um grupo de pessoas, dentre as pessoas que estavam ali. 1 Coríntios capítulo 5, esse capítulo que nós lemos, ele fala dos de dentro e dos de fora. Dentro e fora do quê? Senão de uma igreja local. Os de fora. Cuidado, nós vamos cuidar da disciplina dos que estão de dentro. Deus vai cuidar dos de fora. Olha que coisa sublime. Fora e dentro de quê? De uma igreja local, com membros, com um hall de membros, com pessoas arroladas no hall de membros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo dá uma recomendação ao jovem pastor Timóteo. Olha, Timóteo, não escrevas viúvas com menos de 60 anos. Havia uma contagem de viúvas, de pobres. Então, eles davam um show de organização. Olha, se Apocalipse 20 e 27 não fala de um livro, que Deus tem um livro com um nome de pessoas, o livro da vida, aqueles que estiverem arrolados naquele livro. Eu não estou falando, não me interprete mal, não estou falando que o nosso hall de membros é o livro da vida, não estou falando isso, até porque deveria ser, mas não necessariamente o nosso hall de membros é o livro da vida. Tomara que seja, tomara que todos que estão no nosso hall de membros cheguem lá no céu, que acredite, o que está valendo é o lá de cima, embora daqui de baixo seja importante. Tem muita gente que tem um nome aqui no hall de membros, mas não vai ser encontrado o seu nome lá em cima. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, condições bíblicas para ser membro de uma igreja. Condições bíblicas. Primeiro, crer. Tem um versículo que está em Atos, eu não separei esse versículo, depois, quem puder achar, depois, se quiser me ajudar, que fala assim: e foram tantos a multidões que creram e foram batizados, e naquela noite agregaram-se, acho que 30 homens. Que foi isso? Não sei, vê aí, se achar. A primeira condição é essa, era crer. Na multidão dos que creram, ter fé. A segunda é batismo em água. Botei um asterisco ali para dar importância do batismo, já falo já mesmo. E por fim, havia um acréscimo na igreja. Veja bem, esse é o modelo. Leia, por favor. Não sei, mano, foi boa tentativa, mas não deu. Tem um que fala assim certinho: eles creram, foram batizados e foram agregados. Mas tudo bem, vá procurando isso, se achar a gente para para ler. Então, 41. Não leia. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso, muito obrigado. Onde é? Então, 41. 2. Então, capítulo 2, versículo 41. Então, para a gente prestar atenção de novo, repita um pouco para a gente ver. Repita, por favor. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados os que creram. Então, crer é um pré-requisito para o batismo. Você vai batizar quem não crê. É isso? É o batismo depois da fé. Certo? Então, o batismo é para quem crê. E depois do batismo foram acrescidas aquelas pessoas. Elas foram abraçadas pela igreja local. Esse é o modelo. Esse é o modelo. A gente está precisando ser mais bíblico, ser mais neotestamentário. Tudo nas escrituras. Muito bem. Quem pode ser membro então da igreja? Baseado nisso. Os que mostrarem evidência do novo nascimento. E os que forem batizados em água. Então esse aqui pode ser membro da igreja. Bem rudimentar, mas basicamente é isso. Aquele que nasceu de novo, que mostra que nasceu de novo. Não adianta a gente dizer que nasceu de novo. Meu avô era muito engraçado, meu avô foi pastor, e ele dizia assim: tem gente que vai para o batismo e se molha só. Ele é molhado, não é batizado. E a impressão que dá é isso, porque
Se o batismo ele é o símbolo de um sepultamento de uma vida antiga, a gente tem que levantar daquelas águas com uma vida nova, uma nova perspectiva. Batismo não é para salvar, batismo é para o salvo. Batismo não é para ser mudado, batismo é para os que foram mudados. Amém ou não? Então isso é claro. Eu vou sepultar meus pecados hoje, não é nada. Se eu sepultar, já foram pagos na cruz, é lá que você está pecado, não nas águas batismais. Águas batismais é um símbolo, uma ordenança bíblica extremamente importante. E eu não sei como pessoas, irmãos, ficam. Na igreja primitiva era estranho a ideia de alguém receber a fé e não ser batizado. Era estranho na igreja primitiva esse ato. Havia uma pergunta: você não creu? O que te impede de ser batizado? O que está demorando? E a gente vê às vezes algumas pessoas na igreja passam anos a fio na igreja. Você não crê em Jesus? Crê? Então se batiza, confirma isso, chama os teus parentes, mostra para todo mundo que Jesus fez por você, confirma isso. Há poder aqui, irmãos. Claro que eu não estou falando que o batismo confere graça, que tem poder em si mesmo, não, mas tem poder nesse símbolo quando a gente obedece a uma ordenança de Jesus. Muito bem, evidências do novo nascimento e batismo em águas. Dois problemas que a gente vê muito hoje em relação ao batismo em ser do Senhor. O primeiro é a frouxidão com relação ao batismo. Pessoas que laissez-faire seria o termo que os franceses usariam. Deixa estar, não, está tranquilo, está bom assim. É a mesma coisa daquele que não tem compromisso de casar, sabe? Que vive marinalmente 30, 20 anos com uma pessoa e não assume o compromisso do casamento. É o mesmo princípio. Está na igreja ali, mas não assume o compromisso sério com Jesus, com a igreja de Jesus, né? Então, dois problemas graves. O primeiro é a frouxidão quanto ao batismo, e a segunda é a liberalidade da ceia do Senhor. Sabe? Se por um lado não tem aquela rigidez de que a ceia do Senhor confere graça, eu tenho que me preparar, eu pequei, tenho que pedir perdão, tem que pedir perdão, assim como todos nós, participar da ceia do Senhor com cabeça tranquila diante de Deus, confessando os pecados, e glória a Deus por isso. Mas não é porque é ceia, é porque a ceia, a nossa vida deve ser uma ceia diária. Até porque há evidências, há sugestões bíblicas de que eles celebraram a ceia todos os cultos. Todos os cultos. Talvez fosse importante, né? Para aqueles que acham que o dia da ceia corrige a vida dele, podia cear mais vezes, então, para ver se esse cara andava na linha. Pelo menos pela ceia, né? Aí todo mundo pode tomar ceia. Não tem, isso é estranho as escrituras. Isso é estranho as escrituras. Mas, como não é o nosso assunto, só queria jogar luz a isso. Então, visto isso, alguns critérios para a membresia, passemos então ao outro assunto, que é a disciplina bíblica. Disciplinar o membro da igreja. Tem base bíblica? Já vimos que para ser membro da igreja tem base bíblica. Agora vamos pensar sobre a disciplina bíblica, porque é um outro assunto também que eu queria começar citando Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele escreve a igreja de Éfeso, e ele fala assim: a gente deve falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. A verdade e o amor andam juntos. A verdade e o amor andam juntos. Mas o que acontece? Tem gente que em nome do amor não fala a verdade. Eu amo tanto que aí oculta a verdade, deixa de ser sincero em nome do amor. Isso não é amor. O amor é aquele que aponta os meus erros. Aquele que ama não é aquele que bate nas minhas costas e evidencia as minhas virtudes, as poucas que eu tenho. Aquele que me ama é aquele que na hora que eu amo fala: cara, tu é bom aqui, cara, não faz assim, tu vacilou. Esse me ama, esse é meu amigo. O meu amigo, eu disse isso para alguém essa semana. Você está pensando que todo mundo é teu amigo, cara? Amigo que fala as verdades para você, você está errado, cara. Você está errado esse caminho é caminho de morte. Esse é amigo, irmãos. Esse é amigo. Mas amigo de ficar batendo barro não é amigo.
só aqueles que estão no churrasco, só aqueles que estão no momento de alegria, irmãos. Não se engane, não é verdade. Então, disciplina bíblica é um assunto tremendamente espiritual também. E esse capítulo que a gente leu aqui, ele trata sobre isso. Trata sobre disciplina de membros. E Jesus, ele fala sobre isso. Ele trata desse assunto com muita severidade. Jesus usou expressões do tipo: o machado está posto à raiz da árvore, aquele que não der fruto será cortado. E hoje a gente, em nome do amor, não está disciplinando mais. Sabe, em nome da amizade, a gente não corrige o filho, não fala as coisas, não aborda alguns assuntos. E dentro da igreja, da mesma forma. A verdade ela é com amor. Eu não posso, em nome do amor, deixar de falar a verdade. Mas também, eu não posso falar a verdade sem amor. A verdade sem amor endurece, enrijece. Falar a verdade sem amor, às vezes pode ser só falta de educação. Sabe aquelas pessoas que falam: eu sou sincero, eu falo logo, é assim mesmo, comigo é assim. Então você falta de educação. Você faltou um pouco de princípios de educação. Há formas e formas de se falar. Tem gente que acha que pode falar de qualquer maneira porque ela é assim, e o mundo tem que engolir ela do jeito que é. Não, a gente vai se adequando aos lugares. Amém? A gente está num lugar onde todo mundo é sociável, a gente maneira os nossos modos. A papai vai ensinar isso. Mas quem não teve esse princípio, acha dessa forma: eu sou assim, nasci assim, vou crescer assim. Filho de Gabriel, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, e vou para o inferno assim. Tem gente que acha realmente que está convicto de que o temperamento dele é o melhor, vamos todo mundo fica aturar ele assim. Não, amados. Vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar os ambientes em que a gente está. Vamos respeitar o contraditório. Respeitar o contraditório. Não é isso? Então, alguns critérios da disciplina bíblica, grosso modo, porque é bem grosso modo, exatamente por isso. Para a gente começar a dar um pontapé inicial sobre esse assunto também, que, meu Deus, ele é vasto. A Confissão de Fé de Westminster fala vastamente sobre isso. A Confissão belga, que é melhor do que a Confissão de Westminster, são documentos da Igreja Cristã, fala melhor ainda desse assunto. Para a Confissão belga, para vocês terem uma ideia, o documento da Igreja Cristã fala o seguinte: que dos critérios de uma igreja dita séria, a disciplina é o terceiro critério mais importante. Ou seja, o terceiro critério mais importante de uma igreja que se acha séria é disciplinar os seus membros. Olha que coisa séria que nós temos que falar dessa reunião, Pacto de Lausanne e outros mais. Se todos eles são concordes com a disciplina bíblica, por uma simples razão: porque é bíblico. Que é bíblico, não é porque foi a reunião de Lausanne e os outros pactos, os outros concílios se reuniram e decidiram. Não, eles só decidem, pelo menos deveria ser assim, tem que ser assim, a partir das Escrituras, de uma leitura minuciosa, de um tempo com Deus, de jejum e oração, e reflexão profunda, de desafio da palavra. Então vamos lá, alguns critérios apenas da disciplina bíblica. São passíveis de disciplina, pecados graves e pecados públicos. A princípio, eu disse grosso modo, estou falando assim muito superficialmente. Pastor, mas a gente ouve assim: mas não tem pecadinho nem pecadão. Eu sei que não tem. Eu sei que não tem pecadão nem pecadinho. Os irmãos acham que eu sou implicante com caloteiro. Eu sou mesmo. Eu sou implicante com caloteiro. Principalmente dentro da igreja, o cara que não paga a natura, lembra? O camarada que não paga a natura. Batizou uma irmãzinha 30 vezes e não paga a natura. O perfume que não comprou da irmã. Sem nenhum mais. Entendeu, irmão? Agora, qual é pior? É ele que está devendo o perfume da natura, o creme de mão, que comprou e não tem coragem nem a oportunidade de chegar e falar: não, estou quebrado, estou sem dinheiro, pelo amor de Deus, perdoa essa dívida. Não é capaz de perdoar, mas tem isso. Vocês acham que eu estou inventando exemplo? Não, isso é coisa séria. Tem gente que vem falar com a gente às vezes. Tem gente que vem falar com a pastor. É difícil.
e abre o coração. Mas a irmã não quer me dizer o nome, né? Que se dissesse eu pulava, nós pulávamos. Aí ficava mais fácil. Se dissesse quem era o caloteiro, eu ia ser o caloteiro e resolvi isso logo. Mas deixa eu falar. A irmã não quer preservar, deixa a irmã preservar. Irmãos, esse exemplo é fictício, só para concluir. Esse pecado de ser caloteiro e o pecado sexual, daquele que sai para se prostituir, para Deus fede da mesma forma, eu sei disso. Mas quando eu estou falando de pecados graves e pecados públicos, pecado grave, irmãos, o critério bíblico para pecado grave são pecados que têm pelo menos 3 coisas: premeditação, abrangência e consequência. Então os pecados têm abrangência e consequências diferentes. As consequências e a abrangência de um pecado desse tipo, de deixar de pagar a irmãzinha da natura, tem uma abrangência e tem uma consequência. Agora vamos usar o exemplo dos pecados sexuais, que na Bíblia eles têm uma estrelinha especial. Irmãos, não tem dúvida, está claro na Bíblia que o pecado sexual na Bíblia tem uma estrelinha a mais. Por quê? Porque Deus ele pune com mais severidade, é um pecado mais grave de verdade. Não, todo pecado fede para Deus, todo pecado irrita a Deus, mas é um pecado que tem premeditação, que tem abrangência diferente. Irmãos, a abrangência é enorme. O cara que trai a mulher, e aquilo respinga para o filho, respinga para o ministério, respinga para o serviço dele. Eu tenho um amigo que ele entrou em depressão, não é crente, mas em depressão, em parafuso, como ele viu a noção de pecado até que não é crente. Atinge, tem abrangência para a esposa, para o cônjuge, sem dúvida nenhuma. Então a abrangência do pecado sexual, ela é enorme. É um guarda-chuva que espalha para tudo quanto é lado aquele pecado. E a consequência, os desdobramentos desse pecado também são longos, irmãos. Se eu falar assim, talvez o mais antigo só lembra, Jimmy Swaggart. Quantos conhecem esse nome? Levanta a mão, por favor. Pode vir baixar a voz. Diante de Deus, quando eu falei esse nome, quantos lembraram daquele pecado dele? Que foi um negócio escandaloso, mundial, na televisão, no mundo inteiro. O programa dele tinha passado em 52 países. E o diabo fez questão de estampar no mundo inteiro. Pá! Jimmy Swaggart. Uma garota de programa. Um dos melhores pregadores da década de 80 disparado. Não tinha para ninguém o melhor pregador da década de 80. Não tinha Rex Hubbard, não tinha Billy Graham, embora Billy Graham tenha sido mais evangelista do que pregador. Mas ele alcançou o perdão em Deus. Mas veja a consequência. Veja as consequências. Quase 30 anos depois, a gente ainda lembra do raio do pecado de Deus. Deus nem lembra, mas a gente lembra. Deus não lembra mais, mas a gente lembra. Então, quando eu falo de pecados graves aqui, é esse nível, amém? Todos para Deus são pecados graves, igualmente graves. E pecados públicos se tornaram notórios. Aí vai todo mundo saber, vai todo mundo ver. Né? Bases da disciplina. Em que solo a disciplina bíblica caminha? Na santidade de Deus e na pureza da igreja. Jesus veio buscar uma igreja pura. Ah, pastor, mas aqui nós não somos puros. Nós precisamos nos purificar, precisamos ser puros. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas Jesus veio buscar uma igreja pura. Quando a gente não entender isso, a gente confunde pureza da igreja com pecados pessoais, com vida pessoal. A gente está sempre buscando em Deus, sempre pedindo perdão, sempre melhorando, irmãos. É essa igreja que está lutando contra o pecado, que está dizendo não todo dia, que está pendurado na misericórdia de Deus. Essa igreja que Jesus veio buscar, que está inconformada. Ah, eu pequei, mas eu não me conformo com o pecado. Não é a minha natureza, eu não quero isso para a minha vida. Deus, por favor, me dá graça. E Deus dá, e a gente levanta a cabeça e caminha novamente, caminha um pouco mais, e Deus vai dando graça, vai dando glória. Esse povo que Jesus vem buscar, não aqueles que se deitam com o pecado, acordam com o pecado, dormem com o pecado, acordam com o pecado.
Esse povo vai ficar. Mas aqueles que estão inconformados com aquilo que são, esses é que vão subir. Porque estão buscando em Deus misericórdia. Estão buscando graça de Deus todos os dias. Isso é que dá a pureza da igreja, que é lavada pelo sangue, que é lavada pela palavra, vai sendo lavada, vai sendo limpa, vai abandonando pecados. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então o solo onde a gente caminha é esse: a santidade de Deus e a pureza da igreja, a pureza da noiva de Cristo. Os objetivos da disciplina bíblica, grosso modo ainda, agradar a Deus. Ah, pastor, disciplina bíblica para agradar a Deus? Sim, porque Deus, Ele disciplinava, e Ele diz na palavra: eu disciplino a todos quanto amo. Aquele que ama precisa disciplinar. E você quer saber? Aquele que é disciplinado e que ama os seus pais, ele sabe que está sendo disciplinado por uma coisa que é real, que ele fez. Quando a mãe corrige o filho, ele fica com raiva na hora, mas depois ele vai se chegando, o filho que entendeu que fez besteira, né? E sabe que está sendo corrigido do bem. É isso? Por isso que a gente não deve não corrigir os filhos. Não estou falando de bater só. Corrigir. Você está errado, colocar de castigo quando é criança, confrontar quando é jovem. Não é isso? Então isso é uma coisa muito séria. O primeiro objetivo da disciplina bíblica é fazer a vontade de Deus, porque é bíblica. O segundo objetivo é a proteção do corpo. Quando nós disciplinamos um membro, nós protegemos o corpo, não daquele membro, mas daquele mal. Vou repetir, porque às vezes isso é confundido. Quando a gente disciplina o membro, a gente não está protegendo a igreja daquele membro, está protegendo daquele mal, para a gente saber que aquilo que foi feito não agrada, não é bom aos olhos de Deus. Terceiro, você pode ler comigo? Proibição do pecado, coibir aquele tipo de pecado. E esse é passivo de disciplina, esse assunto. Você está entendendo, amados? Correção do membro. Eu estou contando as referências bíblicas aqui, vocês vão anotando no dia que vai passar. Correção tem um papel corretivo. Tem um papel corretivo. Corrigir de um erro. Qual a importância de corrigir? Qual a importância de corrigir? Voltar a andar no caminho certo. Porque a pessoa que não é corrigida, ela continua no caminho errado. Você está ensinando uma pessoa a dirigir, por exemplo. Né? Tem autoescola hoje, mas eu aprendi com outras pessoas. Aí ele ensina. Se ele me ensinar errado, eu vou ser reprovado no dia da prova. Senão está tudo certo. Mostrar o caminho certo. Outro objetivo, você pode ler comigo? Recuperação. Trazer de volta, recuperar aquele membro para o seio da igreja. Mas esse assunto, disciplina, ele por muito tempo ele foi muito mal interpretado, sabe? Muito mal interpretado. Embora eu pense que esse assunto no passado havia um temor maior. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Precisamos voltar ao temor. Não o temor à disciplina, mas o temor de ter feito aquilo que fez. O temor a Deus. Vou dar um exemplo muito claro de disciplina. Esse foi radical. Ananias e Safira, um casal crente da igreja, um casal ótimo, um casal maravilhoso. E eles começaram assim, por uma necessidade, começaram a doar todas as suas propriedades. Todo mundo começou a doar todas as suas propriedades para a igreja. E Ananias e Safira entraram na mesma vibe. O pessoal está doando tudo. Aqui, ó, Pedro, doei tudo para a igreja. O pessoal vinha, doei tudo aqui para a igreja, doei tudo. E eles começaram a morar em albergues, por uma necessidade na época da igreja primitiva. Uma necessidade política, uma necessidade de proteção, por vários motivos que aqui não cabe dizer todos agora. Ananias, ele vendeu a propriedade, ele vendeu a
casa dele por 40 mil reais. Pegou 5 para ele e trouxe 35 para Pedro. E disse para Pedro: Pedro, está aqui, ó, vendi minha casa, está aqui o dinheiro todo. O problema não foi ele ter ficado com 5. O dinheiro era dele. Ele fazia o que quisesse. Ele tinha que ser honesto. E falar: Pedro, eu vendi por 40, estou trazendo 35. A Analisa estaria viva até hoje. Estaria viva até hoje. Mas ele chegou lá e mentiu. Deus revelou logo de cara para Pedro: aqui, Pedro, vendi tudo. Não aparecia para todo mundo. Vendi todas as minhas coisas. Aqui, o dinheiro integral. Aí Pedro: Ananias, qual a necessidade de mentir ao Espírito Santo de Deus? Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? E para exemplo de todos daquela comunidade, ele caiu fulminado logo de cara. Disciplina. Aí vem Safira, a esposa, num outro momento. Aí ele testa ela, fala: Safira, foi assim, 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 como ele disse? Ela foi, confirmou. Safira: os homens que enterraram teu marido são os que vão enterrar você. Safira foi um fato. O primeiro eu não sei, mas Safira caiu lá no pó. Disciplina. Para que todos aprendessem. Ali a igreja estava começando, irmãos. Tinha que começar certo. Para dizer para a gente que tem que continuar certo. Deus leva as coisas muito a sério. Às vezes a gente mente para o pastor e pensa que está mentindo para o pastor. Às vezes o pastor mente para a igreja e pensa que está mentindo para a igreja. Quem mente está mentindo para o Espírito Santo. Estou me incluindo aqui para deixar bem claro que a faca de 2 gumes, a espada de 2 gumes, corta para os 2 lados. Corta para o líder e corta para o liderado. Corta para o marido, corta para a esposa, corta para os filhos. A faca de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Sempre corta para os 2 lados. E se segue a gravidade desse assunto, tá? 3 tipos de disciplina aparecem na Bíblia. A primeira é a autodisciplina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11. Pelo menos no Senhor esse texto lido 2 vezes por mês. São 52 semanas. São 12 meses. Veja quantas vezes o Senhor esse texto. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como o pão e bebe do cálice. Que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que é corpo. Não discernindo o corpo de Cristo. Não sabe, não está entendendo onde está, não sabe o que está fazendo. Mente ao Espírito Santo, tomando a ceia. E não é o comer o pão, mas é você comendo o pão, bebendo o cálice. Não é o comer o objeto. É você dizer para todo mundo que está tudo bem com você. Estou em plena comunhão com o Senhor. Vou para o céu hoje. Aí eu peço para trocar cálice. Não tem condição moral de trocar cálice com outra pessoa. Que é desafeto da outra. Eu não sei qual dos 2 vai para o céu. Já falei isso diversas vezes. Crente que não consegue trocar o cálice com o outro. Eu não sei qual dos 2 vai para o céu. Ou se algum deles vai para o céu. Sério? Sério isso, irmãos? Examine-se, pois a primeira é a autodisciplina, a segunda é a própria disciplina de Deus. Essa é a nossa dura. Embora seja amoroso, Deus é amoroso, mas Deus ele é o que meu pai costuma dizer. Meu pai, pastor Sebastião, ele costuma dizer assim: Marcos, nós não podemos ser melhores do que Jesus Cristo. Entendeu? A gente não pode ser melhor do que Cristo. Isso numa argumentação, a gente tentando aliviar. Sabe quando o ministério quer aliviar o irmão? Às vezes a gente faz isso porque ama, porque gosta. Aí Jesus pega meu pai dizer: a gente não pode ser melhor do que Cristo. Cristo manda disciplinar. A gente vai ter que seguir o que Cristo fala no nosso coração. Não estão entendendo? Diga bem. Discute isso. Disciplinar é um ato de amor. É um ato de amor. E a terceira é a disciplina pela igreja, o capítulo que a gente leu hoje. É a igreja trazendo a disciplina.